Bom dia, queridos amigos, amados irmãos no Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, hoje é um dia todo especial para nós cristãos católicos. Hoje estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de maio, então eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Ouçamos. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Queridos e amados irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, hoje estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus Cristo. É o momento em que a gente recordamos a subida de Jesus Cristo ao céu para ser glorificado à direita do Pai. A festa da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que no final do caminho percorrido por Jesus, que foi um caminho de amor e doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. A Ascensão de Jesus é um mistério da ressurreição, é um coroar da ressurreição. É fonte de esperança e de grande alegria e nos aponta aonde está a vida definitiva de todos nós, ou seja, o céu. A ascensão de Jesus é uma fala de Deus para nós para dizer: nós morremos não para viver num túmulo, nós morremos para ressuscitar e vivermos a eternidade no céu entre os eleitos de Deus. O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus Cristo ressuscitado com seus discípulos no monte da Galiléia. A comunidade dos discípulos reunida à volta de Jesus ressuscitado reconhece-o como seu Senhor, adora-o e recebe dele a missão de comunicar no mundo, de continuar no mundo o testemunho de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus. A solenidade da Ascensão de Jesus nos sugere algumas informações importantes também no nosso compromisso cristão. Primeira informação: Jesus foi ao encontro do Pai depois de sua vida doada ao serviço do reino. Deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o reino e de torná-lo uma proposta capaz de renovar e transformar o mundo. Celebrar a ascensão de Jesus significa, então, antes de tudo, tomar consciência da missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável também nós, nos dias de hoje, no anúncio do reino na vida de todas as pessoas. Segunda informação preciosa: a missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão universal. As fronteiras, as raças, a diversidade de cultura, as diferentes orientações sexuais não podem ser obstáculos para a realização da proposta libertadora de Jesus no mundo. Terceiro, tornar-se discípulo de Jesus é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor. Quarto, é um tremendo desafio testemunhar hoje no mundo os valores do reino. Esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e que o mundo considera serem as prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus Cristo provocam irritação e escárnio nas pessoas, porque eles insistem em testemunhar que a felicidade está no amor ao serviço dos necessitados e não no acúmulo dos bens. Com frequência, os discípulos de Jesus são apresentados como retrógrados e alienados, que induzem as pessoas à escravidão de ideias ultrapassadas, porque insistem em testemunhar que a vida plena está no perdão, no serviço, na entrega da vida, no amor.
confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão, sofrimentos, frustrações e desânimos. Nos momentos de decepção e de desilusão, convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus, que foram essas palavras que encerraram o evangelho de hoje e encerra toda a obra de Mateus. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta certeza deve alimentar a coragem em cada um de nós, com que testemunhamos aquilo que acreditamos. Amém. Meus irmãos queridos, com a solenidade da Ascensão do Senhor, também estamos iniciando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Esta semana se inicia hoje, dia 24 de maio, com a solenidade da Ascensão e terminará no próximo domingo, dia 31 de maio, com a solenidade de Pentecostes. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que neste ano tem como tema Gentileza gera gentileza, foi inspirada na passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 2, aonde se relata a forma como São Paulo foi gentilmente acolhido pelos nativos da ilha de Malta depois que o seu navio afundou, naufragou. Esse tema vem nos sugerir que sejamos hoje também nós gentis com todos os cristãos, independente da igreja que frequentam. Esta Semana Nacional de Oração pelos Cristãos visa a reconciliação e o diálogo entre as várias denominações cristãs. Então, durante toda esta semana, eu quero rezar com vocês a oração do Pai Nosso na versão ecumênica. Rezar o Pai Nosso na versão ecumênica é dizer: todos os cristãos, seguindo a vontade de Jesus Cristo, devem formar um só rebanho, tendo um único pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora também rezar a oração de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, queridos e amados irmãos. Deus os abençoe com muitas bênçãos. Paz e bem para você e toda a sua família.